Compreenderão que aqui, nesta Academia das Ciências de Lisboa, a minha primeira palavra vá para a Academia que nos acolhe. Na pessoa do representante da Presidência, para sublinhar a importância do local escolhido. Não é um qualquer local. É um repositório da história do nosso país, da ciência, da cultura, da educação, do prestígio de toda uma comunidade nacional. Nenhum outro local poderia ser mais adequado para esta cerimónia. A minha segunda palavra vai naturalmente para Vossa Excelência, Sr. Bastonário Cessante, Professor José Manuel Silva. Estas cerimónias têm sempre de muito específico o retratarem o estado de espírito de quem sai e de quem entra. E a análise da intervenção de Vossa Excelência no momento da saída dá-nos o retrato exato de que foram os seus 2 mandatos no exercício desta sua missão nacional. Exaustivo, preocupado com um conjunto de questões muito variadas, num período crítico da vida nacional, analítico, persistente, determinado, teimoso, apaixonado. E mesmo a saudade com que parte e que não nos escondeu, não seria preciso escondê-la, é o retrato da intensidade que colocou no exercício das suas funções. Eu pude testemunhá-lo, noutra qualidade completamente diferente, ano após ano, e verificar que no seu estilo, aqui irreverente, acolá provocatório, muitas vezes de uma teimosia fundamental para a persecução dos objetivos que tinha de afirmar, conviveu com um período difícil da vida nacional para todos, mas também para a classe que representava. E por isso merece uma palavra de encómio e de agradecimento. Que não significa a concordância com tudo o que disse ou que fez, mas o apreço pela forma como fez, a determinação como agiu e a paixão que colocou ao serviço da sua ordem. Muito obrigado. Senhor Bastonário, já em funções, sou o Dr. Miguel Guimarães. O Sr. Ministro disse-o, mas ao dizê-lo, disse em voz alta o que todos nós pensávamos em voz baixa. Isto é, culmina hoje um percurso que o predestinava para esta função. Preparou-se para ela, percorreu os degraus, todos eles, do curso honorum, na sua vida académica, na sua caminhada profissional, no exercício de funções nesta ordem. Era só esperar o momento. E soube esperar, com a serenidade demonstrada na sua intervenção. Intervenção que foi todo um programa de vida. Foi um programa de mandato, mas foi um programa de vida. A sua vida. Agora coincidente com a vida da ordem. Preparou a sua vida para este momento. A ordem tem a felicidade de o receber no momento da sua vida que é o ideal para desempenhar estas funções. Com isso, fica investida em enormes responsabilidades. Eu ouvi-o atentamente e por cada linha do seu programa eu encontrava mais uma responsabilidade. E porque, tal como o seu antecessor, não é de torcer, é de quebrar, isto é, vai de lutar para não torcer e, se possível, também não quebrar, é evidente que terá pela frente uma missão bem complexa. Porque se o seu antecessor enfrentou um período crítico na vida nacional, Vossa Excelência
vai ter pela frente um tempo cheio de desafios. E enumerou-os todos. Uns de ligação com a realidade académica, outros com a realidade profissional, outros na projeção comunitária, muitos na conexão com o poder político, a administração pública, na valorização também do setor não público da saúde. Mas, sobretudo, terá desafios que respeitam, por um lado, ao permanente repensar e revitalizar do Serviço Nacional de Saúde, peça essencial do nosso Estado Social de Direito. Mas, ao mesmo tempo, os desafios do Sistema Nacional de Saúde, que engloba o Serviço Nacional de Saúde, mas vai para além dele. Os desafios das ordens profissionais neste tempo posterior à elaboração dos novos estatutos, que não são necessariamente apenas aqueles pensados no quadro da negociação internacional que determinou os novos estatutos. São muito mais ambiciosos. As expectativas das gerações mais jovens relativamente a este domínio fundamental na sociedade portuguesa. E, sobretudo, os direitos dos cidadãos. O que corresponde, como Vossa Excelência disse, à concretização de princípios constitucionais na sua materialização prática. São muitos desafios. São importantes desafios. Eu desejo-lhes toda a felicidade que merece. E porque o Sr. Ministro referiu, ao fazer também o ponto necessariamente da posição do Governo em relação a todos estes desafios, referiu a coincidência de mandatos, condenado a um mandato mais longo, que me permita encarar o fim dos vossos e permanecer para além deles, eu não deixarei de, nessa ocasião, de relembrar aquilo que foi dito por Vossas Excelências e fazer o ponto da situação à luz daquilo que é o interesse nacional que o Presidente da República deve, como Vossas Excelências todos, permanentemente prosseguir. Aqui foi evocado, por Vossa Excelência, Sr. Bastonário, o apelo reiterado a uma convergência, que é uma convergência das ordens que têm a ver com o domínio da saúde. Mas é mais do que isso. É uma convergência de todos os protagonistas na área da saúde. Mas é mais do que isso. É uma convergência entre protagonistas políticos, económicos e sociais, aqui também presentes, aqui também representados, pensando no cidadão português concreto, de carne e osso, que é a razão de ser do nosso comum empenhamento cívico. E tudo o que for feito no sentido dessa convergência é bem-vindo. E tudo o que o Presidente da República puder apoiar para que se concretize essa convergência, não deixará de o fazer. Mas deixa-me que eu aproveite esta ocasião, de forma breve, não para falar daquilo que naturalmente é uma missão que preocupa o Governo e que preocupa o bastonário da Ordem dos Médicos, mas para fazer o elogio do médico. E com isto, naturalmente, pagar um tributo à memória do meu pai e, sobretudo, àquilo que poderia ter sido a minha vida se tivesse correspondido, porventura, à vocação e não a uma solução sucedânea que se traduziu numa carreira académica no domínio do direito. Que vale a pena fazer o elogio do médico, e nomeadamente do médico português. É o elogio do profissional da saúde. Sem ele, o Serviço Nacional de Saúde não teria sido o que foi. Sem ele, a realidade da saúde, com todos os seus problemas, com todos os seus escuros, não teria os claros que tem na comunidade que formamos. Mas é mais do que isso. É o pedagogo. É aquele que educa quando age. É aquele que forma quando cumpre a sua missão. Mas é mais do que isso. É
é um elemento de inclusão social. É-o a nível local, mas é-o também a nível nacional. E isso nós temos a agradecer todos os dias aos médicos portugueses. Eles são um fator de inclusão social e, portanto, de justiça social. Que o mesmo é dizer, são protagonistas políticos. Porque a política, no sentido mais vasto do termo, passa pelo cumprimento de missões cívicas, como aquela que é a devoção quase missionária dos médicos cada dia na vida da nossa comunidade. São exemplos de humanismo, conjugando a ciência com a arte, não podendo deixar de estar atentos à técnica e ao aprofundamento da ciência, mas juntando uma componente criativa que vai para além de uma e de outra. Isso, tantas vezes, exercido em condições muito difíceis em termos pessoais, em termos familiares, em termos locais, com uma dedicação ilimitada. Não sei se os cidadãos que por vezes se queixam do que pode haver aqui e ali na atividade médica têm a noção exata do que é o papel do médico, da médica do médico na sociedade portuguesa. E num tempo em que vemos aparecer o questionar de valores respeitantes à pessoa, à sua dignidade, aos seus direitos, à sua diferença, à sua liberdade, à sua afirmação, e vemos o criar barreiras, o introduzir discriminações, o não ter a capacidade para aceitar e para acolher o que existe de fundamental em cada uma das pessoas, o exemplo do médico e a forma de, com ele e por ele e nele, personificar esses valores, é um exemplo que deve ser recordado e saudado e louvado. Com isto eu não estou a negar a dignidade e a importância de muitas outras atividades na sociedade portuguesa. Estou apenas a falar desta e do seu papel insubstituível. A nossa democracia não seria a mesma sem o papel dos médicos nessa democracia. É verdade que as mais das vezes eles não foram líderes na governação, foram juristas, ou foram economistas, ou foram engenheiros. Só por exceção se encontram médicos. Mas o que importa é isso. A vida dos povos faz muito mais do que a liderança naquilo que é a afirmação do poder político mais visível. Faz-se da entrega no dia-a-dia. E a nossa democracia não teria sido a mesma sem o seu contributo. Como o nosso país, ao longo de uma história riquíssima, não teria sido o mesmo sem a sua presença. E hoje, em que assistimos à passagem de um testemunho, e em que naturalmente preocupa não tanto quem sai, mas com o seu irrequietismo encontrará forma rapidamente de continuar a contribuir para a vivência comunitária. Mas certamente preocupa quem assume funções, porque de repente, de supetão, passa do nível regional norte para uma dimensão nacional e passa a entender em toda a sua completude o conjunto de responsabilidades que acabou de assumir neste momento em que o preocupa a Vossa Excelência, certamente, o que o espera de militância na defesa de uma classe, mas sobretudo na defesa de um país. Porque ao defender a classe não pode nunca esquecer o país. E cada um dos cidadãos concretos, médicos e sobretudo não médicos, que integram a comunidade nacional, neste momento, o que o Presidente da República sente que é importante dizer é:
o que o país deve aos médicos, o que deveu no passado, o que deve no presente, o que vai dever no futuro. Com eles, teremos certamente sempre um Estado social, democrático, de direito, forte. Com eles, teremos sempre um Portugal forte. E essa certeza é a certeza que importa e que justifica a presença aqui hoje do Presidente da República em nome de todos os portugueses. Muito obrigado.